Sejam bem-vindos. Esse pilar de preparação, dentro da Intento, a gente entende ele a partir de um viés um pouco diferente do que as pessoas estão acostumadas. Quando a gente vai olhar para uma prova, a gente tem que entender que tem um pilar de conteúdo que vai envolver principalmente a parte de consolidação e revisão, mas a gente tem um pilar de habilidades, que a gente vai estar envolvendo hábitos e vai estar envolvendo preparação. Essas habilidades é o quão bom você é em fazer prova. Todo mundo tem aquele amigo que nem estuda tanto ou sabe às vezes muito menos conteúdo do que o resto, só que ao mesmo tempo vai muito bem numa prova. Porque às vezes ele sabe ler aquela questão, ele fica calmo, ele sabe lidar com a ansiedade que sente na prova, ou até mesmo, às vezes, nem sente tanta ansiedade assim quanto as outras pessoas. Ele sabe se preparar bem, então às vezes ele estuda um pouco menos, mas ele estuda de forma mais direcionada, ele estuda descobrindo os pontos fracos dele, por aí vai. A preparação, ele vai envolver tanto tudo que a gente vai fazer antes da prova, ligadas à prova, então quais matérias a gente vai estudar, com que frequência a gente vai estudá-las, quantos simulados a gente vai fazer, quantas habilidades que a gente vai ter na hora de fazer a prova. Então, se a gente vai ter rituais para ajudar a gente a conseguir manter a nossa concentração, se a gente vai ter habilidade de lidar com a ansiedade, que a gente vai ter que fazer, qual estratégia de prova eu vou usar, como gerenciar meu tempo de prova, tudo isso está dentro do pilar de preparação. Lembra que a gente estava falando no mapa da aprovação? A gente vai pegar os princípios básicos. Aqui a gente não vai aprofundar em todos esses assuntos. O nosso objetivo aqui é dar para vocês o início, para vocês começarem esses estudos e a partir disso vocês começarem a desenvolver. A primeira coisa que vocês vão ter que fazer antes de começar a estudar é se preparar, sabendo o que você vai estudar. A primeira coisa que a gente vai fazer é evitar que você jogue a tua energia fora, focando naquilo que de fato importa. Como que você vai priorizar as matérias que você vai ter que estudar. O segundo ponto que a gente vai ver nessa aula é como que a gente vai fazer o acompanhamento desses resultados para a gente ir testando. Vocês viram conteúdos relacionados a Intento, você vai ver que a gente foca muito em como que a gente metrifica, como que a gente acompanha todo o nosso progresso. A gente precisa saber se o que a gente está fazendo está conduzindo a gente ao resultado que a gente quer e não para outro lugar completamente diferente. Ah, mas Felipe, como assim isso vai acontecer na minha aprovação? Vamos lá, você está com uma nota estagnada, por exemplo. A partir dessa nota estagnada, você começa a fazer mais simulados. Muitas vezes a tua estagnação ela não está vindo dos simulados. Você pode fazer mais quantos simulados você quiser que você não vai conseguir subir essa nota. Às vezes ela está vindo uma deficiência de conteúdo. Se eu não tenho boas métricas e entendo quais são as minhas deficiências de conteúdo, quais são as minhas deficiências em habilidades de fazer prova, aí eu não consigo traçar uma estratégia adequada para isso. Isso é uma coisa que a gente vê muito, principalmente em cursinho. Muitas pessoas que estão no cursinho, elas acham que quanto mais elas estudarem o conteúdo, mais chance elas vão ter de passar. Só que nem sempre o conteúdo é o problema. Muitas vezes é estratégia de prova, nervosismo, algum conteúdo que ela tenta evitar de toda forma no estudo dela. Você passar ou não passar uma prova tem uma variedade de fatores. Por isso a gente precisa metrificar tudo bem e eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer isso. Tá? E por fim, que é um problema que muitas pessoas têm na hora da prova, que é como que eu vou lidar com essa ansiedade. Aqui a gente também vai passar algumas dicas para vocês de como lidar com ela antes da prova, porque a gente vai ter que fazer uma preparação, a gente vai ter que ir se habituando a esse sentimento e durante a prova. Porque, desista, se você está estudando com seriedade, se dedicando, você vai ficar ansioso. Não tem como a gente acabar simplesmente com a ansiedade. Mas a gente tem formas de lidar com ela e transformar ela num combustível para melhorar o nosso foco, melhorar a nossa determinação e evitar com que ela impeça o nosso avanço, impeça a gente alcançar de nossos sonhos. Então a gente vai para o primeiro assunto, que é o quê? Focar naquilo que de fato importa pra gente. O método DIP quer dizer domínio, incidência e peso. Como que a gente vai fazer isso para o Enem, por exemplo? Domínio. Primeira coisa que a gente faz dentro de uma mentoria da Intento é eu preciso saber como a pessoa está em cada um desses conteúdos. Muitas plataformas por aí, elas acham que a gente é capaz de colocar o nosso domínio a partir simplesmente da nossa experiência prévia. E na mentoria eu abomino isso. A primeira coisa que a gente faz é fazer um diagnóstico. A gente vai pegar todos os tópicos de matemática, todos os tópicos de biologia, de química, história, etc. E a gente vai fazer 10 a 20 questões de cada um deles. Isso é coisa rápida, não é pra gente gastar muito tempo nisso. Então, um tópico de matemática básica, um tópico de ecologia, de citologia. Então, para cada um desses tópicos, de 10 questões que eu faço, qual é a minha porcentagem de acertos? Ah, se eu tenho abaixo de 70% de acerto, de uma forma geral eu vou ter que estudar isso de novo. De 70% a 80% eu posso estudar de forma mais direcionada. De 80% para cima, aí eu não preciso nem rever, eu já boto isso direto nas minhas revisões. Então o domínio ele é um componente muito importante daquilo que a gente vai estudar e no próximo slide eu vou comentar um pouquinho mais aprofundado sobre isso também. Incidência é, hoje em dia, antigamente, então quando eu comecei a estudar, conversando com algumas pessoas de concurso, residência, há uns 5 anos atrás, praticamente ninguém tinha estatística de nada. Da prova de ciências de natureza do Enem. Quantas questões são de biologia? 10 questões de biologia, quantas são de ecologia, quantas são de citologia? Hoje em dia a gente já tem acesso a isso muito fácil.
Então a gente tem vários sites na internet que é só você entrar, procurar essas incidências e você consegue traçar quais são as matérias que mais caem de cada um dos assuntos. Isso é muito importante pra gente porque a gente tem que saber como priorizar. Nem sempre a gente vai conseguir terminar todos os conteúdos até o final do ano. Os assuntos que a gente viu no início, que a gente consiga manter eles sabendo que a gente vai terminar o ano com mais ou menos 80, 70% de todas as matérias que caem na prova de fato. Isso é importante porque isso vai determinar onde a gente vai colocar nosso tempo. Um grande problema dos cursinhos também é que eles demandam o mesmo tempo para todos os conteúdos. Então, às vezes, você vai estudar polímeros em química e aí você tem propriedades da matéria, você vai gastar o mesmo tempo estudando os dois matérias. Só que tem incidências completamente diferentes. Então, propriedades da matéria caem muito mais do que polímeros. Mas você vai ter uma aula do mesmo período de tempo. Uma grande armadilha que eu vejo das pessoas se preparando é ela dá a mesma atenção para matérias que têm uma incidência diferente, que elas caem de forma diferente na prova. Se a gente olha por isso racionalmente, não faz o menor sentido. Isso, muitas pessoas ainda continuam cometendo esse mesmo erro. Então, clica isso na tua cabeça e vê assim, cara, será que eu estou estudando, por exemplo, para biologia? Será que eu estudo ecologia da mesma forma que eu estudo seres vivos? Seres vivos no Enem tem uma incidência muito baixa comparada à ecologia, que é a matéria que mais cai. Tem que parar e raciocinar de fato e ver onde que vale a pena eu despender a maior parte do meu tempo. Isso é a mesma coisa para outras provas. Se a gente está estudando para concurso, se a gente está estudando para uma residência, a gente tem que pegar a análise dessa minha prova e ver, nos últimos 5 anos, quais foram as matérias que mais caíram de cada uma das grandes áreas dessa prova. Tá bem? Por fim, a gente tem peso. Peso o que, que é? A gente tem, muitas vezes, em várias provas de concurso, mesmo no Enem, você tem pesos diferentes. Então, no Enem, se eu estou estudando para uma faculdade que tem peso 4 para matemática, ou para uma faculdade que tem peso 2 em matemática, isso vai diferenciar em que prioridade matemática vai estar para mim. Então, se você está fazendo uma prova que tem peso igual para tudo, então esse fator é mais ou menos o menos importante. Só que se você tem uma prova onde o peso é distribuído de forma diferente para as matérias, você tem que estar ligado nisso para que você se planeje de acordo com isso. Aí a gente já entra nessa matriz. Então a gente tem no eixo X a incidência e no eixo Y a gente tem o domínio. Né? Domínio é o quanto que você sabe daquele conteúdo, então lembra, a gente fez isso por meio de um diagnóstico. Você faz algumas questões e você vê dessas questões quantos que você sabe, quantos que você acertou. E incidência, a gente pega uma análise de alguma prova, então a gente pode pegar num site, ou a gente pode nós mesmos fazer essa análise das provas dos últimos 5 anos, e aí a gente vai determinar conteúdos com alta incidência, então que caem bastante. Vamos pegar, por exemplo, ecologia na prova de biologia. E você tem um alto domínio, você fez aquelas questões de diagnóstico, você tirou acima de 80%, você vai colocar a revisão deles e você vai colocar com uma prioridade um pouco mais alta. Talvez você vai ter que fazer uma revisão dela com mais frequência do que revisões de matérias com, por exemplo, baixa incidência. Você veja, você só vai colocar essas questões na revisão dentro da tua preparação quando você já tem um alto domínio. Você não vai revisar um conteúdo que você tem um baixo domínio. Para conteúdos que você tem baixo domínio e que eu considero baixo domínio dentro da mentoria. Isso vai variar de prova para prova. Numa residência eu tenho determinados valores, para concurso público eu tenho outros valores, para Enem eu tenho outros valores. Mas o que eu considero baixo domínio? Abaixo de 70%. Se você faz 10 questões e você acerta 6, isso para mim é um domínio baixo. Para isso você vai ter que consolidar de novo aquele conteúdo. Então, se o conteúdo tem uma baixa incidência, você vai deixar para fazer isso muito depois. Você não vai fazer isso no início da tua preparação, você vai fazer isso mais perto da prova, se for necessário ainda. Porque lembra, isso tem baixa incidência, não é tão relevante para mim. Se a gente está falando de alta incidência, então esse conteúdo que cai bastante, e eu tenho baixo domínio, esse vai ser uma das minhas prioridades na parte de consolidação. Eu vou ter que, por exemplo, assistir aula, pegar algum PDF, aí eu vou ter que ir para alguma estratégia de consolidação que a gente vai falar isso em outra aula. Isso aqui já dá um panorama geral de como que você começa. A primeira coisa que a gente faz é identificar o nosso domínio em cada um dos tópicos. A partir desse domínio, você vai olhar para as incidências. Eu tenho um domínio alto, eu tenho um domínio baixo. Isso é uma matéria que cai muito na prova, é uma matéria que cai pouco. Para as matérias que caem muito, a gente vai dar prioridade para elas, a gente vai começar estudando esses conteúdos. Os conteúdos que caem menos, a gente vai deixar eles para o final da nossa preparação, porque talvez não dê tempo da gente terminar todos os conteúdos até a nossa prova. Então, se faltar alguma coisa, que falte os conteúdos que caem menos, tá bem? Perfeito. Então a gente já montou esse início. Eu já sei quais matérias eu tenho que estudar primeiro, quais matérias eu tenho que estudar depois, como que eu faço o diagnóstico, quais eu preciso estudar e quais eu preciso revisar. Agora a gente vai para como que a gente vai fazer o acompanhamento desse resultado. Na nossa mentoria da Intento mesmo, no passado, a gente fazia simplesmente com planilhas.
Então você abria o Excel, colocava as matérias que você ia estudar, qual é o teu domínio, quantos você acerta, quantos você erra. Hoje a gente já tem um aplicativo que oferece para vocês tudo isso de uma forma muito mais intuitiva, vocês não vão ter que entender nada de planilha, como que mexe, como que bagunça, às vezes a gente perdia a planilha, era uma confusão toda. Mas o ponto pra gente é, esse acompanhamento ele tem que ser feito. Ainda que você resolva fazer na planilha, ainda que você não goste do aplicativo, ainda que você faça no papel, isso tem que ser feito de alguma forma, porque a gente tem que avaliar. E aí a gente vai avaliar dois critérios principais. A gente tem indicadores de resultado e indicadores de processo. Mas o que é isso, Felipe? Indicadores de resultado pra gente é o quê? É tudo aquilo que a gente batendo, a gente vai, obviamente a gente não tem garantia de nada, mas a gente vai ter uma quase garantia de que a gente vai se dar bem na prova. Um exemplo muito claro disso é o quê? Resultado de simulado. Então, você tem que monitorar e metrificar esses resultados desde o início da tua preparação. Então, você começa a tua preparação e talvez você comece com um simulado. Ou se você nunca viu esse conteúdo antes, você vai demorar uns 3, 4 meses para fazer o teu primeiro simulado. E aí, com uma certa frequência, você vai colocando os simulados na tua rotina, para ver como que está o teu desempenho. Se a estratégia que você está usando está te levando à nota que você quer, ou não está te levando à nota que você quer. E outro indicador de resultado importante é também a própria nota da redação. Agora, indicadores de processo são indicadores, então são que elas vão dizer, vamos dizer assim, são indicadores de mais curto prazo, que elas indicam para você se você está no caminho correto ou você não está. Indicadores de resultado é como se fosse um espelho, né? Que você olha para aquilo e você tem uma mínima garantia. Então, por exemplo, se eu tirei uma nota boa nos últimos 8 simulados, isso é um indicador de resultado muito bom. Então significa, por exemplo, no Enem eu acertei nos últimos 8 simulados, eu acertei mais ou menos uma média de 40 questões em cada prova. E aí a gente vai estabelecendo a nossa meta a partir desses indicadores de resultado que a gente está monitorando. Os indicadores de processo eles vão ajudar a gente a direcionar de forma um pouco mais a curto prazo. Alguns indicadores de processo importantes são tempo de estudo, número de questões que você está fazendo. Às vezes você pode monitorar isso por dia, por semana ou por mês. Você tem o número de acertos que você está tendo naquelas questões. Então, tudo isso são indicadores de processo que a gente vai ter que estar monitorando. Outros indicadores de processo que, por exemplo, a gente usa na mentoria. A gente usa indicador de motivação, porque geralmente, quando ele está baixo durante um bom tempo, ele indica alguns problemas que a gente vai ter, às vezes problemas de foco, de dedicação e etc. E principalmente indicador de sono, que é um grande fator de estabilização dos nossos estudos, de taxa de retenção de conteúdo, de atenção na hora de estudar. Então esses dois indicadores de resultado e de processo, eles têm que orientar. Anotem isso. De novo, a gente tem um aplicativo que é justamente está oferecendo isso para vocês, de forma muito mais fácil e intuitiva. Mas se vocês não querem usar o aplicativo, usem uma planilha, coloquem um caderninho e vocês vão anotando todo dia, estudei tanto tempo focado, me distraí durante tanto tempo. Vocês têm que ter alguns indicadores que vão estar orientando vocês para ver se vocês têm que mudar o rumo e aquele rumo não está sendo conduzido para um lugar legal, ou mesmo para isso vai ir motivando, estabelecendo, você conseguir estabelecer metas. Porque a gente não consegue estabelecer metas se a gente não tem indicadores para monitorarem essas metas. Você estabelece, vou estudar durante um mês, vou estudar, sei lá, quero estudar 40 horas no mês, 60 horas no mês. Só que você não tem como ir monitorando isso se você não tem um indicador que você está, com frequência, você está alimentando. Isso é um fator muito importante na tua preparação. E a gente vai para o último tópico dessa aula. Isso é um método que eu estou oferecendo para vocês. Usem isso. Façam um diagnóstico. Peguem a incidência das matérias. Priorizem esses conteúdos. A partir disso, vocês vão definir o que você vai começar estudando, o que você tem que só revisar. E na aula de revisão e na aula de consolidação, a gente vai te falar como que você vai ter que estudar e como que você vai ter que revisar. Aqui você já fala assim, todo dia o que eu preciso fazer? Eu preciso monitorar o tempo que eu estou estudando, eu preciso monitorar o número de questões que eu estou fazendo, o número de acertos que eu tenho. Eu preciso estar monitorando, por exemplo, o meu domínio nesse conteúdo. A gente fez o diagnóstico, a gente tirou 60% e 50%. Aí a gente estudou aquele conteúdo. Depois a gente vai fazer mais 10 questões, para ver se a gente estudou de verdade. Tá bom, a partir disso, quanto que eu evoluí? Eu tô conseguindo chegar no 80%, eu tô conseguindo chegar no 90%, ou eu não tô conseguindo sair daquela margem de 60%, 70%. Se eu não estiver conseguindo sair, por exemplo, tem algum problema com a minha consolidação. Isso acontece só nessa matéria, acontece em outras matérias. Então pensem, lembra que a gente comentou na aula de Comece Por Aqui sobre autonomia? É isso que eu quero que vocês tenham. Vocês vão ter os dados necessários para vocês terem um processo crítico, irem pensando sobre o processo de aprovação. O que vocês estão fazendo certo, o que vocês estão fazendo errado. Tá bem? Um ótimo indicador de processo também que a gente tem é o domínio naquele conteúdo.
Se quando você estuda você está bem, depois que você faz uma revisão, você faz de novamente as questões. Então, a partir dessas questões, você está melhorando o teu rendimento ou você está perdendo o teu rendimento. Isso vai determinar também se as tuas revisões estão muito alargadas ou elas estão muito curtas. Tudo isso a gente vai estar monitorando. Aqui eu estou dando chave para vocês, pessoal. Isso aqui é o que a gente faz na nossa mentoria. Obviamente tem eu ou outro mentor fazendo isso e acompanhando com vocês. Mas aqui é totalmente possível vocês fazerem isso sozinhos. Quando eu estava me preparando para a minha prova, eu fazia exatamente isso. Eu sabia no dia, sei lá, inventar 20 de outubro, eu sabia quanto que eu tinha estudado e quais matérias eu tinha estudado. Então eu conseguia me referenciar, eu sabia onde estavam minhas dificuldades, quais conteúdos eu estava bem, quais conteúdos eu não estava tão bem assim, e aí sim eu ia conseguindo traçar minha estratégia daqui para frente. Não adianta a gente querer traçar a estratégia se a gente não tem indicadores para apoiar elas, tá bem? A gente fez toda essa preparação. Agora, na hora da prova, o que a gente vai fazer? Um dos grandes problemas que a gente tem é, mesmo que a pessoa se prepare de forma completamente adequada, isso eu já havia acontecendo em mentoria, ela chega na hora da prova e ela quebra. A gente tem que identificar o que leva a gente a quebrar. Primeiro de tudo, o que é a ansiedade? Ela é uma projeção de futuro que a gente vai fazer de algum cenário que a gente não tem certeza do resultado. A gente tem uma expectativa, a gente não sabe se aquilo vai ser atingido. Né? Isso vai servir para tudo que a gente está fazendo. Então a ansiedade ela é como se fosse uma derivação do medo. Né? O medo de não acontecer aquilo que a gente está prevendo. Então às vezes a gente tem um medo de cair matérias que a gente não estudou, o medo de dar branco na hora da prova. Então tudo isso são medos e ansiedades. Tá bem? Então a ansiedade de forma geral ela é um sentimento. Os pensamentos que advêm da ansiedade, eles diferem de pessoa para pessoa. Dependendo da capacidade que a gente tem de lidar com esses pensamentos, a nossa ansiedade pode afundar a gente, ou ela pode catapultar a gente para isso dar um pouco mais de garra, um pouco mais de determinação para a gente fazer o quê? Arranjar garantias um pouco melhores para essa ansiedade dar uma diminuída. Aqui, pessoal, a gente está falando da ansiedade relacionada à prova, tá? Eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra, dependendo do nível de ansiedade, você tem que procurar uma ajuda profissional para isso. Aqui a gente está falando de ansiedade de prova, que é o que eu tenho contato de uma forma geral na minha mentoria e dentro dos cursos da Intento, tá bem? Como que a gente lida com isso na Intento? A gente tem essa tríade. Então a gente tem o resultado, mentalidade e respiração. Então vamos lá. Resultado, o que é isso? Quando a gente se prepara melhor para alguma coisa, a ansiedade ela vem de uma forma muito mais leve. Então é como se a gente tivesse argumentos para lidar com ela. Uma coisa é quando você chega para fazer a prova do Enem e aí nos teus últimos simulados você tirou uma nota que não dá para você passar. Agora compara com uma situação onde nos últimos 10 simulados que você fez você conseguiu tirar a nota que dá para passar. Você chega muito mais confiante, muito mais seguro de si. Por quê? Porque você sabe que essa projeção de futuro que você está fazendo, a tua expectativa está mais alinhada à realidade. A primeira coisa que a gente tem dentro da Intento para lidar com a nossa ansiedade é a gente garantir resultado. Então lembra aqueles indicadores de resultado? A gente vai garantir resultados antes da prova chegar. Isso dá uma sensação de segurança muito maior. Não adianta você querer chegar na prova sem você ter feito um simulado nas últimas 2, 3 semanas ou no último mês e você não sabe como que você tá. Você não sabe o que pode sair, você não sabe como é que você lida com aquela prova, enfim. Então esse é um ponto muito importante que a gente vai ter que estar cuidando o tempo inteiro e esses indicadores de resultado eles vão dar isso pra gente, tá bem? Outro fator importante dessa tríade é mentalidade. O que é essa mentalidade? É a capacidade da gente lidar com aqueles pensamentos. Muitas vezes a mentalidade que chega pra gente é eu não vou dar conta, isso é um problema. Então, com isso a gente vai treinando um pouco do que a gente chama de metacognição. Então, durante a nossa preparação, dentro da mentoria, por exemplo, ou você pode fazer isso com você mesmo, é ir mudando as afirmações que a gente está falando pra gente. Uma coisa é você falar assim, eu dou conta. De uma forma geral, isso não muda tanto dentro da minha experiência. Você tem que falar, eu vou fazer tal parte. Então a gente vai falar disso um pouco no pilar de hábitos também de procrastinação, mas eu vou fazer uma parte um pouco menor, por exemplo. Vem um pensamento de eu não consigo passar, você vai trocar ele por eu vou estudar isso aqui hoje. Então essa nossa capacidade de lidar com essa mentalidade, da forma com que a gente aborda os nossos pensamentos, a gente ir ao mesmo tempo, e muitas vezes vamos dizer, essa tríade de mentalidade, dependendo da pessoa, às vezes ela consegue trabalhar isso sozinha. Muitas vezes, mesmo dentro da mentoria, eu peço para a gente trabalhar isso junto com um terapeuta, tá bem? Isso vai depender da situação de vocês, mas a forma com que a gente se vê e a forma que a gente lida com os nossos pensamentos, elas vão moldar e muito a nossa ansiedade. Então a gente vai para o último fator dessa tríade, que é a respiração. Por que a respiração está ali?
A gente precisa aprender a lidar quando a ansiedade ela bate numa crise aguda. Uma das formas mais efetivas que a gente tem, tirando medicações, etc., para resolver isso é a nossa respiração. É controlar, porque o que acontece? A ansiedade ela é uma resposta do nosso sistema simpático. O sistema simpático é esse sistema de luta ou fuga. A gente fez uma previsão do futuro, a gente viu que talvez a gente está com medo daquilo, então talvez aquilo não seja como a gente pensou, e a nossa sensação é de fugir, de sair daquilo. Muitas vezes isso acontece numa situação de estresse grande. Né? Então, por exemplo, para quem já fez esporte, ou mesmo para quem já fez outras provas de vestibulares ou provas concorridas, você na hora de você pegar a prova, vem aqueles pensamentos e vem aquela enxurrada de adrenalina, né? Que você às vezes você fica nervoso, às vezes você sente um desconforto no estômago, às vezes, né, dá um enjoo, às vezes até o intestino solta um pouco, né? Ou você tem vontade de urinar. O que é isso? Isso é o sistema simpático do nosso organismo, o sistema de luta ou fuga. A ansiedade, como ela, lembra que eu falei que ela é um braço do medo, ela lida diretamente com esse nosso sistema. Qual que é a melhor forma de a gente lidar com esse nosso sistema durante a prova, quando a gente não tem nenhum outro tipo de recurso? É respirando. A respiração ela é um grande modulador do nosso sistema simpático. Então, se a gente começa a hiperventilar, respirar muito rápido, a gente está acelerando. Se a gente começa a e dar expirações longas, a gente vai acalmando. Uma das ferramentas que você vai utilizar, e a gente, dentro da tua preparação, você tem que ir treinando isso, é aprendendo a usar nesses momentos de pressão, você usar a tua respiração para te acalmar. Então a gente tem, por exemplo, a respiração quadrada, tudo isso vocês podem procurar na internet, que está lá. Vocês busquem respiração quadrada, a respiração de expiração prolongada. Então a gente tem a inspiração quando a gente puxa e a expiração quando a gente solta. As respirações de relaxamento elas tendem para uma expiração um pouco mais prolongada. Essa tríade que a gente vai ter de resultado, a gente precisa olhar para essa projeção de futuro e a gente reconhecer que tudo que a gente fez para trás, então a gente vem garantindo esse resultado ao longo do tempo. Isso dá muito mais tranquilidade. A gente precisa ter essa mentalidade adequada, que é o que? A capacidade de lidar com esses pensamentos e muitas vezes mudar esses pensamentos que estão surgindo para coisas úteis para a gente. Isso daqui a gente não está falando de uma positividade tóxica. Às vezes vem uma ansiedade e você fala, ah, não, só pensar em coisas boas que resolve. Obviamente não é isso. Por isso que quando a gente fala de mentalidade, eu aumento essa importância. Talvez ter um terapeuta, se for possível, ou talvez ter um psiquiatra, ou mesmo a gente fazer esse trabalho, mas de forma intencional, tá bem? E por fim, a gente tem esse pilar da respiração, que ele é uma ferramenta mais imediata. Lembra, a ansiedade ela mexe com o nosso sistema simpático. A respiração é um dos grandes moduladores que a gente tem justamente desse sistema simpático. Ela é uma grande ferramenta para a gente começar a regular isso em momentos de grande estresse, tá bem? Então agora vamos dar uma fechada em tudo, né? Pontos chaves. O primeiro é, utilize o método DIP. Lembra? DIP é domínio, incidência e peso para você priorizar esses assuntos que você vai estudar e defina uma estratégia adequada para cada um deles. Lembra se você tem muito domínio, se você tem pouco domínio, se tem muita incidência, pouca incidência, se tem muito peso, tem pouco peso, tudo isso vai determinar quais conteúdos a gente vai ver primeiro, quais conteúdos a gente vai deixar para ver mais perto da prova e por aí vai, tá bem? O segundo, metrifique esses resultados. Tudo que a gente está vendo aqui tem que ser metrificado. Ah, como que eu estou em cada uma das matérias, se eu estou melhorando, eu estou piorando, quanto tempo de estudo eu tenho, se eu estou motivado ou não estou motivado, se eu estou dormindo bem ou estou dormindo mal, quais são as minhas notas nos simulados ao longo do tempo, como é que está a minha nota de redação ao longo do tempo e por aí vai, tá bom? Isso por quê? Porque a gente precisa identificar esses pontos fortes e pontos fracos e a gente definir estratégias de acordo com eles, tá bem? Por fim, a gente vai entender que a ansiedade é uma resposta natural, justamente porque a gente está o tempo inteiro projetando e com essa expectativa. Então a ansiedade ela vai fazer parte da nossa prova. Só que a gente vai ter três apoios importantes na hora que ela surgir. O primeiro deles é uma sensação de segurança com o nosso resultado. A gente já garantiu esse resultado antes, tá bem? O segundo deles é a mentalidade, que é a nossa capacidade de exercer uma metacognição, que a gente vê o que está se passando na nossa mente e a gente lidando com esses pensamentos que são frutos da ansiedade. A ansiedade como um sentimento, ela não tem nada ruim pra gente. O que é ruim são esses pensamentos e o quanto a gente acredita neles ou não. Então a gente tem que ter um método de lidar com esses pensamentos, né? E muitas vezes eu destaco o papel da terapia nesse sentido. E por fim, a gente tem a respiração como uma ferramenta maravilhosa para fazer a nossa regulação do sistema simpático. Todas as técnicas de respiração que a gente vai ter para ajudar na ansiedade, vocês vejam, elas vão ter ou o mesmo período de inspiração e expiração,
ou períodos mais longos de expiração que vai trazer um relaxamento maior. Muitas vezes a gente vê isso em yoga, em exercício, no YouTube tá cheio de técnicas dessas, mas o que eu estou falando aqui para vocês? Que vocês tragam isso de forma formal na tua preparação, que vocês de fato estejam utilizando isso não só na hora da prova, mas antes também. Né? Isso, e a gente vai estar lembrando, essa é a ferramenta que a gente vai estar utilizando. Isso a gente faz muito dentro da mentoria da Intento. Tá? A gente estabelece algumas técnicas ou algumas respirações que a pessoa se identifique um pouco melhor e a gente vai usar elas com determinada frequência durante essa preparação, para que quando ela chegue na hora da prova, ela consiga acessar de fato essas ferramentas. E por fim, esse mapa do aprovado, ele não aborda todo o conteúdo que a gente tem para falar de cada um desses pilares, de preparação, hábitos, consolidação e revisão. Aqui a gente está dando todos os princípios básicos, né? Agora, de novo, se você quiser aprofundar, então a gente vai colocar um pouco mais assim, de qual que é a diferença de habilidade de fazer prova e conteúdo para fazer prova, como que a gente vai passar sem precisar estudar todos os conteúdos. Lembra, tudo isso a gente já comentou um pouquinho aqui, né? Vocês vejam que vocês já têm o início, né, da medicina sem cursinho. Tudo que a gente vai fazer no medicina sem cursinho é simplesmente aprofundar nesse tipo de conteúdo. Como é que a gente vai definir as sessões de estudo? A gente define por sessão, a gente faz um ciclo de estudos, né? Como que a gente vai fazer esses simulados? Também não adianta a gente simplesmente fazer o simulado como dá da nossa cabeça, não adianta a gente saber não analisar esses simulados, a gente vai entender um pouco melhor sobre essa questão de nota estagnada e como que a gente pode superar isso também, e um pouco mais de ferramentas para a hora da prova. Então vocês vejam, de uma forma geral, os princípios básicos estão na mão de vocês. Basta você fazer, colocar isso em prática. O Medicina Sem Cursinho, ele é um a mais, para quem quer aprofundar, quem acha que não está ainda suficientemente seguro, mas vocês têm todo o mapa. Lembra, isso que é uma jornada. O Medicina Sem Cursinho, ele vai ajudar na tua preparação. Então ele vai te dar mais informações para você se preparar. Mas se você sente que já está ok, que você consegue andar com as próprias pernas, o mapa do aprovado é mais do que o suficiente para te conduzir à tua aprovação. Por fim, ótimos estudos e a gente se vê nas outras aulas desse curso. Tá bom? Tchau, tchau.